Fala, meus queridos, como estão vocês? Vocês estão bom? Então, galera, mais uma aula, agora a aula de Java, tá? Linguagem de programação Java. Semana passada tivemos o primeiro contato, né, com essa disciplina, onde eu mostrei a ementa. E agora nessa aula a gente vai aprender o que é Java, para que serve o Java, as ramificações do Java. Você aprende em Java, o que mais você vai aprender? Qual o benefício de você aprender a programar na linguagem de programação em Java, tá certo? Então vamos ver tudo isso. Vou dar uma introdução à prática para vocês, bem rapidinho aí nessa aula. Então fiquem atentos e vamos lá. Bom, gente, seguinte. Aqui. Tá aí. A gente vai iniciar já falando que são linguagens de programação, para que vocês entendam o que é Java, tá? A linguagem de programação é um conjunto de símbolos e códigos, tá? Usados para orientar a programação de estruturas de desenvolvimento na web. Aí, galera, tem outras situações, não só na web. Obviamente, nós também temos os softwares que rodam no seu computador localmente, ou seja, os softwares propriamente ditos, os softwares desktop, tá? Então, a linguagem de programação, ela é uma linguagem universal, no qual você consegue programar e criar sistemas de informações, tanto para a questão de internet, para rodar na World Wide Web, né? Como também para a gente rodar no seu próprio computador, localmente. E ainda temos os nossos mobile, tá? Que é para rodar nos nossos sistemas operacionais Android, iOS e Windows Phone, tá certo? Então são essas três vertentes aí de desenvolvimento. Galera, o bom da linguagem Java é que você vai programar em Java e ela consegue abranger todas esses dispositivos, tanto computador local, como para a internet, como também para os sistemas mobile, né? Tanto tablet, celular, né? Smartphone, que seja o smartwatch, né? Que é o relógio inteligente de hoje em dia. Temos óculos inteligentes, temos casas inteligentes. Então, para tudo isso, a gente vai ter a linguagem de programação Java universal, tá? E aí, quando vocês aprenderem a programar em Java, entre aspas, porque a gente nunca aprende 100% de uma linguagem, quando vocês estiverem pegando o Java, vocês vão perceberem que para migrar para outras tecnologias, para outras linguagens de programação, fica muito mais fácil, tá? Fica bem tranquilo realmente. Então, a gente vai aprender Java, espero que vocês entendam bem, porque é uma linguagem de programação milenar, galera. É muito show, tá? Então, aqui fala o seguinte, as funções da linguagem de programação é exatamente essa, ou seja, servir de um meio de comunicação entre computador e humano, tá? Fazendo essa intermediação aí. Elas não são interpretadas diretamente pelo computador, sendo necessário traduzi-las para a linguagem binária, que é a linguagem, a gente já viu em outras aulas, que é a linguagem entendível pelo computador, ou seja, o computador entende binário, tá? E uma linguagem binária, né, utilizando-se de um programa chamado compilador. A gente vai estudar e a gente vai entender o que é compilador nessa aula ainda, tá? Então, vamos para frente. Beleza, galera. Para a gente falar de compilador, eu quero primeiro falar sobre uma linguagem de programação das antigas. Vamos voltar lá atrás, né? A gente tem aí o Assembly, tá? Tanto pode ser escrito assim como eu escrevi, como pode ser escrito com Y, tá? Do português e inglês. Aí a nomenclatura pouco importa. O que importa é o conteúdo. O que seria o Assembly, galera? O Assembly é uma linguagem de programação das antigas. Ó, vejam bem aí do nosso lado direito. Tem um código em Assembly. Vocês percebem que vocês não conseguem entender esse código logo de cara? É um código muito complicado. Então, é um código usado antigamente, né, para programação direta, tá? Esse que vocês estão vendo aí, ele já é um código com compilador, tá? E qual é a diferença de um código com compilador e um código sem compilador? Bom, galera, o código que é sem compilador, ele é aquele código diretamente na placa, tá certo? Quando a gente estiver trabalhando em robótica, em Arduino, vocês vão ver que a gente consegue programar diretamente na placa, apenas usando a questão de lógica binária,
tá? Com 1 e 0. Você movendo lá os chips, né? Movendo lá os conectores, os CIs lá no chip, tá? Então essa é uma programação direta. Essa programação que eu estou mostrando para vocês já é uma programação um pouco mais avançada, chamada de código em assembly, tá? Era um código de muito assim, difícil de entender para o ser humano e fácil para a máquina, tá? Então ele está muito próximo da máquina, mais próximo da máquina do que mesmo do ser humano. Então fica difícil para a gente entender, mas fica muito fácil para a máquina. Porém, mesmo assim, com esse assembly que eu estou mostrando para vocês aqui, é necessário de um compilador. O que seria o compilador? O compilador é o seguinte, galera. Aqui tem o ser humano, aqui tem a máquina, tá? O computador. Então, para o computador entender o que eu quero dizer para ele, a instrução que eu quero mandar para o computador, ele precisa de um intermediário. Esse intermediário é chamado de compilador, tá? O compilador ele é formado por vários componentes dentro dele. Só que é o seguinte, lógico que a gente não vai abordar aqui nessa aula, porque senão a aula vai ficar muito extensa, né? 2, 3 horas de aula. Então a ideia é que em 20 minutos, 15 minutos, a gente possa dar uma ideia geral sobre o Java, e aí vocês depois vão dando uma pesquisada, tá? Nas dúvidas que vocês tiverem e tirando comigo aí no privado, tá certo? Então o que nós temos aqui é o seguinte, o compilador ele vai pegar as informações, as instruções que eu estou passando para a máquina e vai converter, tá? Então eu vou falar na linguagem que eu mais um pouco entendo, né? Por exemplo, aqui, se vocês verem aqui à direita de vocês, vocês estão vendo que é um código em assembly, ele é em inglês, tá? Ele é escrito em inglês. Então, o inglês não é entendido pelo computador. O que é entendido pelo computador são binário. Então, ele vai pegar essa linguagem que é escrita em inglês e vai jogar dentro de um compilador. O compilador ele vai trabalhar, tá? E vai converter essas informações em binário, tá certo? E vai mandar para o computador. E aí o computador sim entende a informação que a gente quer passar. E depois esse computador manda a informação de volta para a gente com a mesma ideia. A informação ela chega em binário para o compilador entende, interpreta aquela informação e retorna para a gente, tá certo? E essa daqui é a linguagem assembly, uma linguagem de muito baixo nível, ou seja, ela é difícil de entender para o ser humano, fácil para a máquina, tá certo? Então é uma linguagem rápida. Logo, nós temos a evolução, né, das linguagens de programação, chamada de C, tá, galera? Então, aqui eu já pulei lá para frente, né, onde tivemos a linguagem de programação em C, tá certo? A linguagem de programação em C, ela é uma linguagem de programação muito poderosa, mas ela já foi criada justamente para a gente trabalhar a questão de desenvolvimento de software mesmo, software robusto. Por exemplo, o software do Banco do Brasil, até 2018, que eu estive fazendo algumas manutenções lá, eu percebi que o programa do Banco do Brasil, por exemplo, ele ainda é em C. Tá? Um programa muito rápido, tá? Veloz de ser desenvolvido. Porém, galera, é aquela telinha preta, tá? A telinha do DOS, né? Conhecida como DOS, que é o CMD, tá certo? Que a gente viu nas últimas aulas. Ele é desenvolvido, ele é executado lá, tá certo? O mesmo que eu falei para compilação é a mesma questão para o C, tá? E o C continua com uma velocidade muito grande por ele ser executado sem interface, ou seja, não tem aquele negocinho bonitinho, a interface bacana não. Ele ele roda lá no nosso ponto de comando, lá no nosso DOS, tá certo? Então isso torna muito mais rápido, por isso algumas repartições ainda usam C. E C, galera, ele é muito forte. Por exemplo, as linguagens, os sistemas operacionais são desenvolvidos em C, né? O Windows, o Linux, o Mac, tá? Todos eles são desenvolvidos em C. De uns anos para cá, acho que uns 5 a 6 anos para cá, é que as empresas estão tentando mudar a plataforma para Java, porque Java é um pouco mais fácil, tá? Que é a linguagem que a gente vai aprender. Java orientado a objeto, tá certo? Então vocês veem aí à sua direita, mais ou menos o C, um pouco mais fácil. Esse é um pequeno código, tá? Um pequeno bloco de código em C, que nos mostra como é um pouquinho mais simples programar em C, tá certo? Aqui é só um programinha simples que tem aqui o nosso main, né? O nosso principal, tá?
E aqui na nossa classe principal, vamos falar assim, tá? Ela tem um printf, que é para printar na tela, tá? O nome Olá Mundo. E return 0, porque aqui eu não coloquei void, e void quer dizer que não vai ter retorno, né? Aqui eu coloquei um int, então é uma função int main, ela vai ter que retornar um inteiro. Aqui estou retornando um 0, tá? Podia retornar 1, 2, e aí depende de cada um. Mas a ideia, como é só printar na tela, o programa não vai fazer mais nada além disso, ele está só dando um return 0, tá certo? Então, galera, essa aqui é a linguagem C. A gente vai aprender C aonde, professor? A gente vai aprender C quando a gente estiver trabalhando com robótica, tá? A linguagem de programação que o Arduino trabalha é justamente com o C, tá certo? Então, eu quero mostrar para vocês essa situação aqui, galera. Olha só como é as coisas, tá? Vejam bem. Por que a gente vai estudar Java? Podia ser C, C++, Python, C Sharp, PHP, JS, Ruby, tá? E qualquer outra, tá certo? Mas, galera, a gente vai aprender Java, porque justamente o Java ele é a linguagem mais utilizada hoje em dia, porque ela aborda as 3 situações que eu falei para vocês lá no início. Tanto você pode desenvolver projetos e softwares para desktop, tá? Ou seja, para computadores, aqueles softwares que você vê no computador, tá? Você pode desenvolver com a linguagem de programação Java, é isso que a gente vai fazer de início, desenvolver para desk. A gente pode desenvolver também para Android, iOS ou Windows Phone, ou seja, mobile. O Java também nos dá formas de desenvolvimento para mobile e também para internet, galera. Olha só, 100% ela abrange essas 3 opções. Aí vem o C, que você consegue programar para micro, programação direto na máquina, né? Como eu falei para vocês, em microchips, ó. O Java já não consegue em microchips, tá certo? Para você ver como o C é um pouco mais de baixo nível. O Java já é de mais alto nível, ou seja, a gente consegue entender mais um código em Java do que um código em C, tá certo? O humano é mais próximo ao humano, o Java orientado a objeto, tá? Do que o C, tá certo? E o C para desktop também é muito bacana. Vocês veem aí que tem um aproveitamento muito bom também aqui para desktop. E também você consegue programar para mobile, já que o sistema Android, por exemplo, é criado na linguagem C, tá certo? Só que assim, lógico, ele é uma linguagem mais poderosa, mais complicada de se lidar, e ela serve como base para você criar outros softwares, por exemplo. Aqui, como ele coloca o dispositivo, não é para criar aplicativos, é para criar a base para rodar os aplicativos, entenderam? Ou seja, o sistema operacional, sistemas operacionais desenvolvidos em C para rodar o Java, tá certo? C++ você vê aqui também com uma boa porcentagem. O Python, não mais o Python para smartphone, mas ó, você consegue programar muito bem para desk e para internet com Python. A gente tem o C Sharp, a gente tem o PHP, que vocês vão ver na disciplina com Francione, também para internet. JavaScript, tanto para internet como, por exemplo, o JavaScript aqui, a gente usa o React Native, tá? Para aprender a programar em mobile, na disciplina. O React Native, ele é muito baseado no JavaScript, tá? Então, tanto para internet como para mobile, que a gente vai trabalhar, talvez não nessa disciplina, mas nas próximas disciplinas, eu quero trabalhar com vocês desenvolvimento de aplicativos mobile. E a gente vai utilizar o JavaScript com o React Native, tá? E aí a gente tem também o Ruby, tá? Também, que é uma linguagem de programação muito próxima ao Java. JavaScript também próximo ao Java. PHP próximo ao Java. Python próximo ao Java. C Sharp também tem uma boa relação com o Java, tá? O Ruby também. Então, a gente aprende no Java, a gente tem praticamente tudo. A gente não vai aprender a programar em C com Java, porque não tem possibilidade. A gente vai aprender, então, um pouco de C para fazermos as nossas programações lá em robótica, tá? Mais para frente a gente tem o seguinte: aprendendo Java, professor, o que é que eu ganho? Vejam bem aí as linguagens de programações que vocês vão ter um pontapé inicial estudando apenas o Java, tá?
Então, JavaScript, o JS, tá? O React Native, que eu falei, que é programação para iOS, Android e o Windows Phone. O PHP também, vocês vão ter uma boa noção, utilizando, aprendendo Java, vocês vão ter uma boa noção de PHP, de Ruby e de Python, tá? Ou seja, as linguagens de programação mais utilizadas e que estão em alta. JavaScript está pagando muito bem, precisando de programadores na área de JavaScript, muitos programadores, tá? React Native, ninguém nem fala, o mercado de mobile está em alta, né, em aplicativos, criação de aplicativos e tudo mais. PHP nem se fala, programador em PHP é muito difícil e as empresas estão realmente procurando, todos os anos abrem muita vaga para PHP. Ruby um pouco menos, mas também é uma linguagem de programação muito bacana. E Python é a linguagem de programação do momento, tá? Então, se tiver possibilidade, ainda ao fim dessa disciplina, eu quero dar uma pegadinha aqui no nosso amigo Python, que é muito bacana. JavaScript, React Native, galera, eu vou tentar colocar, agregar esse React Native em projetos, tá certo? Então, alguns projetos a gente vai estudar o React Native. As disciplinas do terceiro ano é que será mais focado em React Native, que vocês vão aprender a fazer programação de aplicativos, tá certo? Isso não quer dizer que até lá a gente já não tenha feito alguns aplicativos em umas horinhas vagas aí das nossas disciplinas, beleza? Então, Python, React Native, PHP, Ruby, JavaScript, vamos lá, galera. Vamos para cima, vamos aprender Java, que aí é o pontapé inicial para vocês serem bons programadores e ganhar muito dinheiro, beleza? Então é isso que eu queria passar para vocês. Na próxima aula vamos aprender na prática, tá certo? Então vamos instalar o JDK e vamos também instalar o NetBeans, tá certo? Vou deixar essa tarefa para vocês. É uma tarefa muito simples. Aqui tem o link para vocês fazerem o download, tá certo? Vou deixar lá no grupo. Vou deixar também na descrição do vídeo o link para vocês fazerem o download, tá certo? Façam um download do JDK, instalem primeiro o JDK, depois instalem o NetBeans. O que seria o JDK, professor? JDK é um pacote de softwares que você pode usar para desenvolver aplicativos baseados em Java. Para a execução de programas Java, o Java Development Kit, o kit de desenvolvimento em Java, é necessário para desenvolver aplicativos em Java, tá certo? Então, o JDK é o Java Development Kit, tá certo? Que é o kit de desenvolvimento para Java. Ou seja, para você desenvolver aplicativos e softwares em Java, você precisa ter o JDK. Primeiro você instala o JDK, tá certo? Depois você vem para a instalação do NetBeans. NetBeans é uma IDE, tá? Um ambiente de desenvolvimento de software, tá certo? Esse ambiente ele vai te dar alguns ups, tá? Umas coisas bem bacanas. Por exemplo, vai dar a chance de você aprender muito mais fácil o Java. Quando você está utilizando uma IDE, ela tem um ponto positivo e um ponto negativo. O ponto positivo é que ela te ajuda demais, tá? Em geração de código, em aprender as nomenclaturas, tá certo? Por exemplo, uma palavra um pouco mais difícil no Java, que é inglês, né? O Java é inglês. Então, algumas palavras difíceis, você coloca só as iniciais, dá um Ctrl+, ele já auto-complementa para você, né? Você pode pedir para criar construtor, você pode pedir para criar os métodos getters e setters, que vocês vão ver o que é mais à frente, tá certo? Então, a IDE ela ajuda demais, ainda mais porque a gente vai programar também em layout. Vamos criar um layout bonitinho e vamos programar tipo calculadora, um software, eventual software que a gente vai desenvolver. Então ele já traz pra gente esse kit completo, tá? Pra gente desenvolver o software completo, com layout e tudo, tá certo? Então baixem aí o NetBeans pra gente criar os aplicativos e softwares necessários, tá certo? Aqui também tem o link para vocês copiar e colar aí nos seus navegadores e fazer o download diretamente, tá certo? Beleza? Instalem aí, qualquer dúvida entre em contato com o teacher aqui e valeu, galera, até a próxima aula.